Olá pessoal, obrigado por estarem de novo aqui assistindo o Smart City TV. Hoje eu tenho aqui o prazer e a honra de estar entrevistando Amir Klink, que dispensa apresentação por todo o seu trabalho, sua vivência, ele não gosta de falar aventuras, mas o seu, o seu uso do mundo como o lugar que se deve tocar com os pés, conforme ele mesmo diz. E vamos estar falando um pouco sobre a visão dele em relação à sustentabilidade, à economia circular e essa área toda. Eu peço para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, clicarem aí no botão de inscrição e no de receber notícias para a gente poder continuar esse canal. Amir, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Como a gente já conversou previamente aqui, a nossa ideia é falar de cidades inteligentes e tem dois aspectos da cidade inteligente que eu acho que são muito relevantes para você, que é a parte de sustentabilidade e a parte de economia circular. Eu tenho visto algumas entrevistas tuas recentes em que você fala desses temas e gostaria que você falasse aqui para quem nos escuta um pouco o que você pensa desses conceitos de sustentabilidade e economia circular. Bom, é um assunto que eu adoro há muito tempo já. Eu fiz as primeiras viagens de maneira meio, não diria improvisada, mas assim, ainda inexperiente. Depois eu me dediquei a construir os barcos para fazer as viagens seguintes, depois da primeira travessia, que foi lá do Atlântico remando. Mas meu objetivo era fazer um barco que pudesse ir para a Antártica e abraçar o problema de ficar preso lá, quer dizer, ir lá para ficar preso um ano. E aí eu comecei a me envolver com esse assunto interessante da logística, da eficiência, do que você precisa dentro de uma casa, e percebi que um barco é uma microcidade, é uma célulazinha de uma cidade, e comecei a me interessar por esses problemas de eficiência, de economizar os recursos, a convivência com a carência de suprimentos, com a escassez. E eu percebi que essa experiência de viver com a escassez dentro de um barco, ela faz a gente refletir muito e se tornar muito eficiente em relação àquilo que a gente consome, até mesmo em aspectos interessantes como ergonomia, por exemplo, das funções que a gente tem, como uma torneira dentro de um barco, um registro, os medidores de fluxo e essas coisas. Então, virou uma espécie de vício ficar pensando em soluções mais eficientes. Tá, e você tem levado isso também para o aspecto não só de barco, mas também para criar dentro da água uma cidade, né? Você estava me comentando sobre esse assunto, sobre cidades flutuantes, né? Bom, o Brasil tem um histórico interessante. Na Amazônia tem bairros flutuantes, existe essa cultura, ainda que de maneira muito precária, sem saneamento. Mas o fato é que você usar o espelho d'água como plataforma para você implantar uma cidade, ou bairros, ou casas, ou hospitais, escolas, é muito mais sensata, economicamente mais viável do que você fazer isso sobre a terra firme, principalmente num ecossistema onde você tem variações do nível de água brutais, de mais de 20 metros, que é o caso da Amazônia. E aí eu comecei a estudar os bairros, você mencionou Seattle, Newport, São Francisco, onde eram bairros antigamente de pessoas que tinham menos condições financeiras de morar, porque não tinham recursos para comprar um lote, e construíam suas casas em cima da água. E hoje essa história se inverteu, são casas mais caras e muito desejadas, porque hoje tem uma normatização do uso de expanded polystyrene, né, o poliestireno expandido, o isopor, né? Uhum. Então foram se criando normas para os sistemas de flutuação
de casas. As normas americanas, eu gosto delas, não gosto muito das europeias, que são de caixões vazios, portanto, tem o risco de, no caso de uma infiltração, afundar. Mas o fato é que eu me especializei nesse assunto e acabei montando a minha própria base náutica hoje, onde trabalham aí mais de 600 pessoas. Mas é um assunto que eu gosto muito, que eu gostaria de ver replicado num país como o nosso, que nós temos um sistema de ocupação, de construção de cidades totalmente caótico, não temos regra, e a gente, assim, grande parte dos problemas sociais que a gente enfrenta no Brasil hoje é em função da moradia inadequada. Quer dizer, a moradia inadequada inviabiliza atendimento de saúde, precariza a questão do ensino, deslocamento. A gente tem ocupações em todas as grandes cidades, em manguezais, em áreas que deveriam ser preservadas, e a gente, por um paternalismo meio hipócrita, coitadinho, são gente pobre, deixa ocupar, e a gente não tem uma estratégia de expansão das cidades. Então, quando você vai na Baixada Santista, por exemplo, que era o maior complexo de hidrovias naturais da América do Sul, e, de repente, vem as autopistas de governantes completamente ignorantes e analfabetos, né? Sem exceção, completamente ignorantes, governantes que fizeram as estradas sem considerar que esses canais eram canais que transmitiam a economia, a cultura, a vida das pessoas, e, de repente, foram todos interrompidos. E aí surgiram áreas completamente segregadas e isoladas fisicamente, porque foram inviabilizadas a navegação de embarcações, e essas áreas hoje são um problema social brutal. E eu sempre fiquei alerta com essas questões. Eu gosto de barcos, gosto de andar nesses lugares. Eu ficava olhando Paraty, é uma espécie de... Não é uma Veneza, mas é uma cidade que é lavada pelo mar, né? A cada maré cheia, intencionalmente, e, de repente, você vai assim, no Rio Capiberibe, no Beberibe, o canal de São Francisco, lá que foi aterrado, quer dizer, aberrações, assim, a cidade de Porto Alegre, que tem um muro, que a cidade se chama Porto e não é Porto, né? É uma cidade covarde, que tem medo do lago que está na frente, e construiu um muro que a impede de fazer uso desse patrimônio fantástico que é a Lagoa dos Patos. Então, assim, no Brasil, a gente tem uma deficiência cultural muito grande em relação ao uso da água, quando a gente pensa no desenvolvimento das cidades. Mas, em relação a esse tema, Amir, o que está faltando, o que é? É a visão política, a educação, ou é o investidor tomar ciência de que esse pode ser um negócio interessante e partir para a execução? Eu acho que é uma questão cultural. Em primeiro lugar, nosso urbanismo é muito pobre, então a gente tem experiências de urbanismo maravilhosas e desgraçadas, né? O caso de Brasília, né? De uma visão completamente mesquinha e pequena na época. Eu tenho uma certa admiração pelo Lúcio Costa, pelo Niemeyer, mas eles foram muito pobres na sua concepção do que seria uma grande cidade, uma capital de um país predominante nas Américas, na América do Sul, principalmente. E em relação ao uso da água e dos rios, a gente simplesmente considera o rio o último plano de uma cidade. Então, tudo aquilo que a gente não quer, o matadouro, a lixeira, o esgoto, o papel que a gente joga, o saco de lixo que a gente deixa na rua, no final vai parar no rio, que é esse plano que ninguém quer olhar para ele. E eu estou tentando hoje inverter a perspectiva. É muito difícil, eu não tenho poder de influenciar pessoas, essas coisas, mas me perguntaram há umas semanas atrás o que a gente pode fazer, por exemplo, no caso de uma megalópole como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo,
para prestar atenção para os rios, para o rio Tietê, o rio Pinheiros, o Tamanduateí. Fazemos um movimento, fazemos uma ONG, fazemos um abraço, todas as pessoas. Eu não acredito nessas coisas, desculpa. Eu não acredito em abraço, esse negócio de dar as mãos, ONGs. A grande maioria delas é absolutamente irregular e oportunista. Eu falei, não, o que a gente pode fazer é simplesmente entrar dentro do rio. Então, meu escritório hoje, por exemplo, em Paraty, meu escritório não fica no Brasil, fica no Oceano Atlântico. Meu escritório está no mar. Eu estou a 50 quilômetros, a 50 metros da costa brasileira. Sim. No meu escritório tem uma estação de rebaixamento de energia elétrica, que é uma coisa absolutamente crítica, né, em cima da água. Tem fábrica de gelo, departamento de pessoal, não sei o quê, tudo flutuante em cima da água. Caramba, vamos fazer salas de aula flutuantes e colocar no Rio Tietê, colocar no Rio Pinheiros. Imagina a emoção de moleques aí de 12, 13, 15 anos de passarem uma tarde tendo a aula da escola dentro do Rio Tietê. Sim. Vendo aquele esgoto todo, a quantidade monumental de efluentes não regulamentados que é soltada todos os dias, vai marcar a vida deles. No final do dia, os alunos vão para casa. No final do dia, a gente convida os donos das empresas, os empresários, diretores, acionistas das empresas que jogam seus efluentes no rio, para passar uma noite ali, para assistir uma palestra, para ver um filme, para ver o rio, uma plataforma flutuante de 225 metros quadrados, um cubo de vidro iluminado, com ar-condicionado, claro, com uma copa, banheiros, não sei o quê, mas onde eles possam sentir. E aí você inverte o olhar. Sim. Você começa a olhar a cidade de uma maneira onde o primeiro plano é o rio. E o último plano, né, são os bairros nobres. Eu me lembro quando criança, de regata no Rio Tietê a remo, né? E depois, quando eu fazia engenharia, eu algumas vezes fui lá fazer medições de profundidade com ecobatímetro para ver a calha do rio. Já era difícil naquela hora. Eu tinha até que atravessar a Marginal Tietê a pé, porque não tinha como chegar lá no embarcador ali da Ponte das Bandeiras. Mas é um problema. Se você não vive, não está lá, não coloca debaixo do tapete o problema, né? E eu acho que essa é um pouco da tua visão, né? Tirar debaixo do tapete. Então, em vez de fazer movimento, ONG, não sei o quê, campanha com o jornal ABC, Estadão, Folha, e esses jornais que gritam e não resolvem nada, vamos entrar no Rio, vamos construir salas de aula, disponibilizar para as escolas, pegar escolas madrinhas que banquem o custo de manutenção e escolas beneficiadas públicas que não têm recursos e podem convidar os seus alunos. Vamos convidar os executivos para entrar literalmente dentro do rio e vamos fazer uma sala de aula gêmea. Por exemplo, se a gente fizer 6 salas de aula flutuantes no Tietê, no Pinheiro, fazer uma em Pereira Barreto, no Oeste Paulista, onde o mesmo rio Tietê, que aqui está absolutamente saturado de esgoto, de poluentes, de óleo, de tudo de ruim que a gente não quer e joga nele, onde no mesmo rio Tietê, em Pereira Barreto, você tem água cristalina e potável. E o rio é navegável, né? E o rio é navegável lá, né? Eu naveguei já 1.800 quilômetros há uns anos atrás com uma embarcação gigante. Uma embarcação para 20 pessoas, com 12 apartamentos e não sei o quê. A gente fez todas as eclusagens. Aliás, as eclusagens estão na lei brasileira, que infelizmente não é cumprida pelas concessionárias de energia. Então, o Rio Paranapanema, que é um dos rios mais bonitos da América do Sul, tem várias barragens hoje sem a eclusa. E, graças a Deus, pelo menos esse foi um dos benefícios lá da época dos governos militares. No caso do Rio Tietê, Paraná, do complexo Tietê-Paraná, as eclusas foram feitas e são importantes. Elas justificam, por exemplo, hoje a operação de celulose lá da Eldorado, lá em Três Corações, onde toda a madeira é transportada pelo rio. Mas o fato é que o simples
A simples questão de a gente não entrar dentro do rio, de não sentar na borda dele, balançar os pezinhos em cima, faz com que a gente distrate ele. Quando você vai para cidades no mundo inteiro, sei lá, Paris, quando você vai para a Flórida e vê todo aquele complexo de canais que aquele cara louco que desenhou Miami implantou, é muito diferente. Eu uma vez fiquei em Miami, tinha um trabalho para fazer lá durante alguns dias e fiquei sem carro. E nos Estados Unidos, você sabe, sem carro você não é um ser humano. Exatamente. E em Miami tem um serviço de water taxis, que é absolutamente fantástico. Você paga uma taxa, acho que é $7,50, ou deve ser $10 hoje, e você usa indiscriminadamente water taxis, que passam por baixo das pontes baixas e, assim, é um negócio impressionante quando você entende o complexo. Só o fato de você usar isso faz com que você veja com que você veja esse contexto de como as cidades crescem, como elas podem ser mais eficientes, de uma maneira colaborativa e não de uma maneira destrutiva como a gente faz. Bom, Vancouver também tem o mesmo sistema, Vitória no Canadá, né, também tem. Mas uma coisa que eu queria comentar para você é que essa visão se perdeu um pouco da história. Eu não sei se você teve essa oportunidade de ver, eu pessoalmente vi isso na época que eu fazia engenharia, os planos que o Prestes Maia fez como urbanista nos anos 30, lá para São Paulo, onde todo o complexo Pinheiros-Tietê, né, era transformado numa hidrovia navegável, com ponto de embarque e desembarque. Isso existe, os projetos são lindíssimos, né? E isso se perdeu, né? Lá para o fim dos anos 40 se perdeu e nunca foi feito, nunca foi desenvolvido, né? Se tiver a oportunidade de ver esses projetos, eles estão na biblioteca da Escola Politécnica de São Paulo, são lindíssimos, trabalhos do Prestes Maia, né? Mas, além desses aspectos, Mir, que a gente está conversando aqui, né, em determinado ponto aí nos últimos anos, se acabou gerando uma polêmica muito grande aí com o pessoal da USP, né, o pessoal dos engenheiros navais, dos arquitetos, enfim. E por coincidência, acho que a tua filha hoje é arquiteta naval, aí, né, tá nessa linha. Como é que ficou essa posição, porque você coloca muito o aspecto do aprendizado empírico, da experiência no desenvolvimento da tecnologia versus aquele conhecimento puramente acadêmico, né? Como é que ficou essa posição? Bom, é muito engraçado isso, porque eu fui aluno da USP, Sim. estudei na frente da FAO, na FEA, com grandes economistas, né? Afonso Celso Pastore, Viacava, o Paulo Camoto, Delfim Neto, Fernando Henrique Cardoso, e não sei o quê. E eu detestei o curso. João Sayad foi o único professor nosso que, pelo menos quando ele ensinava como é que você faz um banco, ele fez o banco. Mas os outros professores todos, Delfim Neto, Suplicy, eles queriam ensinar a gente como você faz um banco. Eu falei, filho, você tem um banco? Você já fez algum? Como é que faz um banco? Um fundo de investimento? E eu tinha essa sede de não fazer planos, mas de executar os planos, né? E fiz vários amigos na Politécnica, na sua escola, do lado. E infelizmente, com o tempo, eu descobri que a grande esmagadora maioria dos alunos de engenharia naval da Politécnica, o curso era tão respeitado e tão importante, era um curso seríssimo, que esses alunos eram sugados pelo mercado financeiro. Então, se você olhar hoje, é muito engraçado, né? A grande maioria dos alunos da Poli, da Naval, principalmente, que era um curso, um curso extraordinariamente respeitado, foram parar no mercado financeiro e nenhum deles fez barco. Então, Cacilda, como é que pode uma escola de engenharia naval onde nenhum aluno fez barco, nenhum professor fez barco? Os barcos que eles fizeram mandaram fazer na Noruega, compraram prontos. Então, eu virei um crítico assim polêmico em relação
a esse processo. E, da mesma maneira, a FAO, que é uma escola incrível, né? Mas formou cantores, artistas, pensadores, filósofos, mas cadê os arquitetos? Poucos, poucos. Cadê os urbanistas? Bom, fazer casa para gente rica é muito fácil, fazer casa na Noruega, na Suíça, na Suécia, na Finlândia, é muito fácil nesses países. É fácil falar em urbanismo. Falar de urbanismo numa cidade que tem quase 20, 25 milhões de habitantes, que é um caos semovente, vivo, que se transforma a cada minuto, a cada segundo, é uma outra questão. O que a gente pode fazer para prever o futuro, para encontrar soluções de mobilidade, de educação, de saneamento? Então, a gente tem problemas muito sérios nessa área e eu acho que ainda faltam cabeças e falta uma espécie de cultura de urbanismo, onde a gente comece a pensar como serão essas cidades daqui a 20, 50 anos. Né? A gente continua pensando nessa escala política completamente hipócrita, né, de 4, 5 anos para frente, quando a gente tinha que pensar no futuro. Né? Eu trabalhei há uns anos atrás na Suíça com um arquiteto que o cara está desenhando a Singapura de 2050. 2050. É a longo prazo. Né? A gente não sabe o que vai ser de São Paulo em 2030, que provavelmente eu já não estarei mais aqui. Mas é uma questão que me encanta. Por que a gente cresce de maneira tão errática e tão ruim? E, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos interessantes. Né? Eu vou todos os anos de carro, por exemplo, para Ushuaia 2 vezes por ano. Eu gosto de fazer 18 mil quilômetros cada viagem. Você ainda tem a mesma Toyota Bandeirantes que você tinha no tempo de faculdade ou não? Não é mais a mesma, mas é uma Toyotinha, às vezes um outro carro. Tenho ido também com carrinhos vagabundos, que não tem tração, nem motores de 400 cavalos, essas coisas. Mas é muito interessante ver o sistema de urbanização da Argentina. Quando você é no interior da Argentina, nenhuma estrada passa dentro da cidade. As cidades são recuadas das estradas. E o acesso entre a estrada e a cidade não pode ser ocupado por comércio, porque senão vira um gargalo que estrangula a cidade. E a gente já vê isso acontecer no Brasil o tempo inteiro. Sim. Quer dizer, não tem o menor critério para a gente de urbanização, de colonização. Temos exceções interessantes, né? Nós temos o estado do Paraná, onde houve uma cultura que ingleses trouxeram para cá e brasileiros colonizadores foram abrindo cidades e frentes agrícolas, mas o Paraná tem alguns exemplos interessantes de cidades que têm tudo para se tornarem inteligentes no seu conceito. Sim. Bom, você falou aí da visão de longo prazo, né? Quer dizer, acho que o ponto fundamental é que a gente precisa de mais estadistas e menos políticos, né? Gente que pensa mais no longo prazo do que no curto prazo, né? Mas nós estamos com uma eleição aí, chegando, não é? Já foi o primeiro turno aí no Brasil, está vindo o segundo e uma série de novos prefeitos estão chegando aí no Brasil. Qual a mensagem que você passaria para essa turma mais jovem que está chegando no poder agora? Como é que eles devem olhar a cidade? O que eles devem se preocupar? Qual é que é a tua recomendação, pensando nesses termos de economia circular, de sustentabilidade, de cidades diferentes? Eu acho que eles têm que olhar para o contexto das cidades no mundo. É muito importante. Eu descobri essa história dos flutuantes, do uso dos espelhos d'água, viajando, vendo exemplos. Eu não inventei nada. Tem muita gente que fala, você desenvolveu os flutuantes que hoje todo mundo usa em Paraty. Eu desenhei eles na mesa do escritório, não sei o quê, mas eu tinha visto muita coisa, eu tinha sentido a necessidade de ter instalações que tornassem o acesso ao mar, ao rio, amigáveis. E esses acessos, até 10 anos atrás, eles eram hostis, eram literalmente hostis. Então, você vai no cais de Paraty, a cidade vive do turismo, saem 5 mil turistas todos os dias em saveiros, barcos, não sei o quê, e o embarque desses barcos é feito num cais fixo. É uma história... Aquilo tinha que ser demolido, implodido, é de uma burrice monumental, né?
qualquer caipira americano aí nos Estados Unidos sabe que, pô, acesso para um barco tem que ser flutuante, porque tem a maré. No Mediterrâneo, é que o brasileiro é meio ignorante. Ele vai para o Mediterrâneo, ai, que lindo, na Grécia, Veneza. Não tem maré em Veneza. Não tem maré em Veneza, não tem maré na Grécia. No Mediterrâneo tem uma maré que varia de 20, 30 centímetros. Aqui a gente tem maré que varia de 1,5 metro até 7 metros. Então, o acesso tem que ser amigável. Então, eu percebi que a gente tem uma certa assim, falta de informação. E o que eu gostaria que essa nova geração de políticos e gestores públicos, primeiro que eu gostaria que eles fizessem uma escola de gestão pública, que ninguém faz. Segundo, que eles considerassem esse contexto das cidades. Caramba, São Paulo tinha que ter uma hidrovia, um anel hidroviário. A cidade nasceu, os jesuítas foram inteligentes. Escolheram um triângulo formado por 3 rios. São Paulo deve ter hoje perto de 300, 400 cargas especiais que atravessam a cidade, levantando pontes, raspando embaixo dos viadutos. Caramba, a gente podia embarcar eles nos rios que a gente tem e dar acesso para o litoral. Enfim, nós temos infinitas possibilidades. Tem hoje, você tem razão, tem engenheiros lá da Poli, que existe um acervo de projetos interessantes em relação a esse conceito de anel hidroviário. Tem o Deli Jaikovski, lá da FAO, que ele é um cara um pouco polêmico, tudo bem, mas ele batalha muito por um projeto que considera o uso dos rios. Então, eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer no sentido de trazer mais informação para quem é gestor. Caramba, tem muitas possibilidades. A gente tem um problema de trânsito caótico, por exemplo, na Zona Sul, aqui, Grajaú, e Erundina, esses bairros da Zona Sul extrema de São Paulo, extremamente pobres, onde uma corrida de ônibus leva 2h30 para chegar na Marginal ou para chegar no centro de São Paulo, onde a gente poderia usar a represa Billings, as represas para fazer um intermodal de transporte. O ônibus chega, o pessoal sobe numa barcaça e vem lá do extremo sul da Zona Sul para o centro de São Paulo, usando esses complexos líquidos, digamos, que a cidade tem. A gente podia ficar aqui conversando horas, né? Eu sei que a conversa contigo é sempre agradável, muito prazerosa, mas você tem teu compromisso, nós temos os nossos por aqui. Eu te agradeço muito a tua participação. Vou te convidar mais para frente para a gente voltar a ter essa conversa, mas eu queria te fazer mais uma perguntinha pessoal aí de fim de conversa. Como é que é sentir a filha repetindo os teus passos, viajando em barcos solo pelo mundo? É um terror. É um terror. Porque ela queria o meu barco emprestado. Sim. E ela perguntou, você emprestaria o barco para outra pessoa? Eu falei, claro, minha filha. E você me deixaria ir para a Antártica velejando sozinho? Eu falei, claro. Então posso pegar o seu barco? Eu falei, de jeito nenhum. Não, porque essa molecada hoje, eles querem pular os degraus, querem cortar o caminho. E aí meus amigos começaram a falar, pô, amigo, deixa de ser pão duro, dá o barco para a menina, não sei o quê. E eu falei, olha, o mundo... E eles falam assim, hoje essa molecada monta uma startup, não sei o quê, em alguns meses viram um unicórnio, faturando bilhões. Eu falei, olha, no mundo das startups é possível, talvez, pular os degraus, cortar o caminho, mas no mundo da educação e no mundo da navegação, você tem que seguir o caminho. Quer dizer, a jornada ela é fundamental para você chegar no destino. Onde você quer. E é difícil explicar isso. E aí ela entendeu, não reclamou, mudou o curso dela de arquitetura na FAO para naval em Nantes, na França, e aí comprou um barquinho lá por 3 mil euros. O Sardinha. A prestação de 30 anos de idade não pode ser alguma coisa que presta por esse preço. E veio sozinha, atravessou o Mar do Norte sozinha. E o Mar do Norte, assim, assim, uma travessia do Pacífico é muito mais tranquila
que você navegar no Mar do Norte. Tem um trânsito monumental, tem parques eólicos oceânicos, tem como chama, eclusas, uma burocracia terrível, barco para cima, a chance dela ser atropelada sozinha, de entrar nesses portos todos, desde o norte da Noruega, de dar uma encrenca, é muito grande. Fico feliz que ela tenha conseguido. Agora ela quer vir para o Brasil com o raio do barquinho. Do barquinho, e a gente está estacionado em Dunkerque, né? Isso. Tá lá, né? Então tá bom. Amir, muito obrigado. Vamos nos despedir aqui. Eu continuo com você 2 minutos depois. E aqueles que estão nos ouvindo, muito obrigado. Uma fantástica entrevista com o Amir, como sempre. E agradeço a presença e a atenção de todos. Até mais. Muito legal a ideia do Smart City TV. Parabéns. Legal. Muito obrigado.